Olá, tudo bem com vocês? Espero que encontre todos bem aí, né? No meio dessa situação tão complicada que a gente está vivendo. Eu espero que todos realmente sintam a paz de Jesus nos seus corações e estejam bem nesse momento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que eu escuto muito por aí, muita gente conversando, falando nos livros, né? Já vi em muitos lugares, que é sobre o despertar. Alguns chamam de despertar da consciência, outros de despertar do espírito. Cada um fala de uma forma, mas Paulo diz de uma forma que me chama muita atenção. Na Epístola aos Efésios, ele diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu que dormes. E aí eu fico pensando, com quem que ele está falando? A quem se destina esse lembrete? Quem está dormindo? Pensando mais um pouquinho, estudando um pouco, também achei uma história de Buda que eu achei muito interessante. Chegou uma pessoa para conversar com Buda e perguntou para ele: o senhor é Deus? Ele disse: não. Então a pessoa continuou: então é um anjo. Não sou um anjo. Também não. E a pessoa continuou: mas o senhor é tão puro, tão nobre, tão radiante. E Buda calmamente respondeu: porque estou desperto. E eu continuei intrigada com isso. Como assim, né? Que despertar é esse que tanto se fala? Vamos pensar juntos para a gente entender isso? Alguns anos atrás, um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa informal mesmo, com pessoas que tinha contato, dos relacionamentos com várias pessoas. Eu fiz a seguinte pergunta para elas: o que vocês fariam se estes fossem seus últimos dias de vida? E aí, as pessoas responderam de uma infinidade de formas, né? Falaram várias coisas diferentes, mas a grande maioria ficou com 2 pontos. Em primeiro lugar, a maioria disse de várias formas diferentes que aproveitariam o tempo ao lado das pessoas que amam. Gostariam, né, de passar mais tempo com as pessoas que amam. E, em segundo lugar, ficou as respostas que diziam que gostariam de aproveitar ao máximo as coisas do mundo, fazer festas, encontrar amigos, os prazeres da vida. Essas foram as 2 principais respostas que a gente recebeu. E aí, acho que faz a gente pensar um pouquinho sobre como é que está a humanidade hoje em dia. A minoria das pessoas responderam que gostariam de agradecer a Deus, que fariam caridade, que gostariam de deixar algo para lembrar dele. A minoria. E aí a gente entende que Paulo, ele estava se dirigindo a todos nós, a humanidade inteira. Mesmo nós espíritas, os religiosos, né, de várias religiões diferentes, não importa. Todos nós precisamos escutar isso. Precisamos escutar que está na hora de despertar, enquanto é tempo. Por quê? O que é esse despertar? Na verdade, as respostas da pergunta que eu fiz para várias pessoas, e hoje em dia
eu acho que seria o mesmo resultado, porque eu tenho conversado com muita gente sobre isso e assim, as respostas acho que continuariam a mesma. Essas respostas nos mostram que a grande maioria das pessoas tem como principal objetivo, como princípio, né, como finalidade de tudo que faz na vida, as próprias coisas da terra, né? Eu trabalho para ganhar dinheiro, para me conquistar uma casa, para mim comprar as coisas para minha família e tudo, comprar as coisas para mim também. Eu estudo para mim depois conseguir um trabalho, né, melhor e tal. Eu vivo a minha vida na correria, né, do dia a dia aí para ver se eu consigo melhorar de vida, para ganhar dinheiro, para conquistar as coisas do mundo, para poder viajar, aproveitar. Não é assim? Por mais que a gente saiba, e a gente estude, conheça o Evangelho, ele ainda não está no nosso dia a dia. Vamos ver a gente, como espíritas, a gente vai no centro, a gente faz caridade, a gente ajuda as pessoas quando a gente tem oportunidade. E isso é bom, com certeza, né? Precisamos mesmo fazer tudo isso. Mas aí, vamos pensar no nosso dia a dia. A gente volta para casa, continua com o nosso egoísmo, pensando só na gente, no nosso trabalho, né? Onde quer que a gente esteja. Tem um exemplo que é incrível, no trânsito. Vocês já pensaram? Já pararam para prestar atenção? As pessoas entram no carro, parece que assim, muita coisa muda, né? Elas começam a achar que as ruas, os sinaleiros e tudo são feitos só para ela. Então, assim, eu que tô atrasada, eu que tenho que chegar logo, que coisa que essas pessoas estão na minha frente, eu preciso correr, eu preciso andar logo. A gente esquece de pensar que existe uma multidão de pessoas à minha volta, né? Quando eu vou pensar nas coisas que eu quero para a minha vida, eu sempre penso em mim, na minha família, nas pessoas que estão perto de mim. Não, nem sempre eu penso no bem comum, na humanidade, na comunidade, né? Pensar nos outros. Isso, no dia a dia não é fácil. Não quer dizer que a gente não faça de vez em quando. Fazemos, sim. Nós não somos perversos. Né? Existem alguns seres humanos ainda, mas graças a Deus são minoria que tem essa maldade intrínseca ainda, mas que ainda vão crescer e vão melhorar. Mas por enquanto ainda são perversos. A gente não faz por mal, né? A grande maioria da humanidade, ela está numa média, né, evolutiva, que não tem mais essa maldade intrínseca, né? Mas a gente se esquece que o bem precisa ser praticado no dia a dia. Eu deixo de fazer o bem muitas vezes, né? E a gente ainda tem, né, o egoísmo, o pensar, né, mais em mim do que no outro, o orgulho, a vaidade. Não é assim? Nós ainda não somos perfeitos, por isso estamos aqui aprendendo, né? Mas a gente precisa prestar atenção nisso. Por que a gente está estudando tanto na doutrina espírita, por exemplo? A doutrina espírita, inclusive, ela nos ajuda muito nesse despertar. Ela nos traz muito conhecimento, mas só conhecimento não basta. A gente precisa pensar nisso. É preciso colocar em prática no nosso dia a dia todo o conhecimento que a gente busca na doutrina espírita, que o Evangelho nos traz, o que vários livros aí, né, nos trazem. A gente estuda. Mas será que a gente está se transformando internamente? Emmanuel diz uma frase que eu acho incrível, que a humanidade, ela não precisa só conhecer o Evangelho, ela precisa que essas páginas sejam impressas na sua alma. Isso não é fácil, difícil, mas a gente precisa se atentar a isso. Precisa ver o que está faltando. E aí os próprios espíritos nos ajudam. Se a gente der uma pesquisada, a gente vai descobrir algumas coisas que vão nos ajudar.
já que esse despertar, essa transformação íntima é uma iluminação interna mesmo, é necessário uma autodescoberta. É necessário que a gente se volte um pouquinho para dentro da gente para conseguir se voltar para os outros. Como assim? A gente precisa começar a pensar por que eu faço as coisas que eu faço na minha vida. Qual é a finalidade das minhas ações? Que propósito eu tenho na minha vida? Essa autodescoberta, essa iluminação íntima mesmo, ela vai nos ajudar a pensar não só na gente, a diminuir os nossos próprios defeitos, porque eu vou conhecê-los. Eu não vou negá-los. Na medida em que eu falo assim, não, sou egoísta não, eu não sou vaidoso de jeito nenhum. A gente não vai conseguir enfrentar. Na medida que eu aceito, eu falo, não, realmente, nesse momento eu tô sendo orgulhosa, tô sendo vaidosa e preciso repensar meus atos. Isso vai facilitar que a gente ou tente, né, transformar as minhas atitudes, os meus sentimentos, os meus valores, ou busque ajuda para que outras pessoas possam me ajudar, que é possível, né, nos ajudar. Existem várias partes do Evangelho e de livros diversos, né, da doutrina espírita que nos dá dicas quanto a isso. Por exemplo, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala algumas questões que a gente precisa pensar sobre que podem nos ajudar nesse despertar. Ele diz primeiro que os bons espíritas são os obreiros da última hora. Lembram disso? Os bons espíritas não são aqueles perfeitos, mas são aqueles que estão sempre tentando. E isso é importante. É a gente perceber o que a gente precisa mudar. Essa reforma íntima, ela é importantíssima, porque eu começo a olhar para mim, o que eu estou fazendo, o que eu preciso melhorar. E aí ele diz o seguinte, no Evangelho diz o seguinte, que existem os servidores fiéis e os falsos servidores. Como é que é isso? Os bons servidores, não os servidores fiéis, quer dizer, os servidores de Cristo, são aqueles que entendem o Evangelho, que estudam e que estão ali prontos para colocar em prática em qualquer momento da vida. Os falsos servidores, eles também conhecem o Evangelho. Eles sabem o que está falando, o que está sendo escrito lá, o que foi escrito, sabe, conhece sobre Jesus, conhece sobre as leis morais, conhece sobre tudo isso. Só que mesmo conhecendo, eles continuam vivendo e buscando os gozos da terra. Eles continuam como propósito principal na vida buscar os prazeres do mundo material. O que eu estou dizendo, gente, não quer dizer que a gente então tem que se isolar do mundo. Não é isso, pelo contrário, mesmo a doutrina espírita nos ensina isso, que a gente precisa aprender a viver no mundo, né? Com as coisas do mundo. Não adianta a gente se isolar e afastar de tudo. A gente pode sim ir numa festa, né? Conversar com os amigos, encontrar com os amigos e tudo, mas é preciso que a gente saiba como fazer isso. Ao mesmo tempo que a gente vive no mundo, com as pessoas que estão à nossa volta, a gente também precisa colocar em prática todos os ensinamentos. A gente precisa ter mais compreensão, ter mais paciência com os outros e com a gente mesmo. Saber os nossos limites, né? A gente precisa ser honesto, humilde, tolerante. Não é isso que a gente estuda tanto? Não é fácil isso do dia para a noite. E nós que estamos dormindo ainda, é mais difícil ainda. A gente precisa se despertar aos poucos. Não vai ser do dia para a noite, mas se a gente não tiver consciência disso e não tiver clareza que é isso que eu preciso fazer, vai ser complicado. Então eu preciso mesmo trabalhar
para conseguir me transformar. E o próprio Evangelho nos traz algumas questões interessantes. Por exemplo, quando ele fala do bom espírito, o que ele fala? Além de dizer que é quem está sempre tentando, né, como eu disse, ele também diz que é pela caridade que a gente vai conhecer o bom espírito. Não é isso? Pela quantidade de pessoas que ele ajuda, por a sua dedicação, né, aos princípios de Deus. O triunfo dos princípios de Deus na sua vida. Olha que interessante. Não é que eu vou deixar de lado as coisas do mundo, mas as coisas principais da minha vida serão as coisas espirituais. Os princípios morais e espirituais, né, que precisam guiar a minha vida. E tem uma parte que é muito interessante desse capítulo 20 do Evangelho, que fala o seguinte, que eu preciso, para me despertar, né? Eu preciso de determinação e coragem. E depois acrescento a questão do trabalho. Porque ele também diz que é pelo suor que a gente vai regar a terra da sementeira. 3 coisas: trabalho, determinação e coragem. São essas 3 dicas do Evangelho pra gente. Trabalho porque não adianta a gente ficar de braço cruzado. É só no esforço íntimo, no esforço pessoal que a gente vai conseguir se transformar. Isso não é fácil, mas é pelo suor, por esse trabalho interno nosso, que a gente vai conseguir. Determinação, porque eu preciso saber onde eu quero chegar. E eu preciso ser determinado a isso, porque vai ter muita coisa no meu caminho para me atrapalhar. Muitos obstáculos. E coragem para enfrentar esse mundo que não valoriza quem é honesto, quem é ético, quem é bom com as pessoas. Pelo contrário, o mundo hoje em dia, ele faz gracinha com as pessoas que são boas, goza do outro e ri de quem faz as coisas certas. É preciso tomar cuidado e ter coragem para enfrentar isso. Se eu sei o que eu quero, se eu sei que eu preciso me melhorar, eu preciso fazer a minha reforma íntima, se eu sei que o melhor para a humanidade, não é só para mim, é para a humanidade, é que eu seja honesto, que eu seja ético, que eu seja bondoso, paciente, compreensivo, tolerante, prudente. É isso que eu vou fazer, com coragem e determinação, que é o que o Evangelho recomenda. E aí vem Joana de Ângeles, no livro Momentos Enriquecedores. Ela diz que a gente precisa substituir velhos hábitos por comportamentos diferentes. Como assim? A gente precisa substituir, porque assim, as ações que a gente pratica, né, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, são hábitos. A gente está acostumado a fazer isso. E a gente precisa transformar isso e substituir por novos comportamentos, por novas atitudes, novos pensamentos. Ela até coloca isso nesse texto. Preste atenção no nome do livro, Momentos Enriquecedores. É muito interessante esse livro. Ela diz que a gente precisa primeiro cuidar do comportamento mental, olha só a palavra, que na verdade são os nossos pensamentos. Depois que a gente cuida desses pensamentos e começa a transformá-los, fica mais fácil de cuidar dos comportamentos vivenciais, né? Os da prática. Então, cuidando da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a gente vai conseguir também cuidar das nossas ações. Não adianta a gente só fazer algo externo, da boca para fora. Essa transformação precisa vir de dentro. É uma transformação íntima. Não é só pra gente simplesmente mostrar para as pessoas que eu sou bom. Não. Porque aí eu também vou estar sendo vaidosa, né? De estar mostrando para todo mundo que eu sou boa. Então é preciso pensar nisso. Não é fácil isso, mas é possível. Nós podemos conseguir, se a gente se esforçar. Trabalho, determinação
e coragem. Não foi isso que o Evangelho nos mostrou? Então, é isso que a gente precisa lembrar. E aí a Joana continua falando que, na medida que a gente vai se transformando, a gente vai tendo um novo modo de ver o mundo. E esse novo modo de entender as pessoas, de ser, ele vai se incorporando à nossa vida de tal forma que aí sim a gente não vai conseguir agir de forma diferente. Nós vamos colocar como princípio da nossa vida as condutas e as diretrizes espirituais, essas diretrizes morais que o Evangelho nos ensina. Né? Lá no livro Pão Nosso, naquela lição que eu comentei de Emmanuel, quando ele diz que a gente precisa gravar na própria alma os dizeres do Cristo, Emmanuel continua falando que no dia que a gente conseguir isso, que a gente não conseguir gravar na memória apenas, que não adianta, a gente gravar na alma, no coração, que é o que a Joana de Ângeles também falou, de começar a ver o mundo de forma diferente. Isso vai ser algo natural na nossa vida. E aí, Emmanuel continua dizendo que, à medida que isso acontecer, as prisões perderão utilidade. Nós não precisaremos mais de juízes. Nós não precisaremos mais de julgar o outro. Nós não precisaremos mais repreender nosso irmão. Nós não precisaremos mais de canhões, de armas e de guerra, que isso vai ser transformado em trabalho, em arado, em sementeira do solo. Ele diz que os homens que antes estavam armados agora estarão cuidando da terra. O ódio, ele será expulso do mundo. Olha que interessante isso. As máquinas que antes geravam mortes, agora cuidarão da vida, do progresso do planeta. Então nós vamos ver essa transformação da Terra na medida que a gente se transformar intimamente. E aí a gente tem que tomar um cuidado. Em nenhum momento a gente está dizendo que a gente tem que fazer isso tudo sozinho. Pelo contrário. E aí seria egoísmo se a gente pensasse só no nosso próprio, né? Nossa própria evolução, vamos dizer assim. E algumas pessoas já me falaram isso, né? Ah, mas a doutrina espírita fica falando pra gente que a gente precisa pensar na nossa própria evolução. Alto lá. Precisamos estudar mais. E entender que a doutrina espírita explica isso direitinho. Que a gente não vai conseguir evoluir se a gente não pensar no outro. Então o bem comum, ele precisa estar acima do bem individual. E isso é importante. Para a gente conseguir pensar na gente, a gente também precisa pensar no outro. Tem uma história que eu acho muito interessante, de Neio Lúcio, que ele conta o seguinte, naquele livro Jesus no Lar, ele diz que existiam dois amigos que estavam caminhando no frio do deserto. Vocês já ouviram falar que o deserto durante o dia é quente demais, mas à noite é muito frio, congelante mesmo, com ventos que esfriam a alma. E esses dois amigos estavam caminhando, mais velhos, doentes, com dificuldade, tentando chegar na próxima cidade. E no meio do caminho eles encontram uma criança deitada no chão. Estava lá no meio daquele frio, aquele vento desconcertante. Um deles diz assim, mas não tem jeito da gente ajudar essa criança. Eu tô velho, tô doente, eu não consigo nem andar aqui sozinho. Imagina carregar essa criança, não tem jeito. Eu preciso ir, eu preciso chegar logo na cidade para poder cuidar da minha saúde. E o outro diz, mas meu amigo, é uma criança, nosso irmão de humanidade, ela também precisa da gente. Então, o primeiro amigo continua sua jornada, diz, não, eu não posso. Se eu começar a ajudar essa criança, eu vou morrer, então eu vou me embora. E continuou sua estrada. O segundo amigo, que pensou na criança, pegou ela no colo, abraçou e continuou caminhando. Com toda a dificuldade que ele teve, né,
também estava doente, também estava fraco e continuou caminhando com a criança no colo. Quando ele chegou na cidade, na estrebaria, num hotel que tinha lá, né? As pessoas ajudaram ele, viu que ele estava com dificuldade, estava doente, e começaram a cuidar dele, a cuidar da criança, ver o que eles precisavam de alimento, de roupa quente e tudo que eles tinham necessidade. E ele começou a perguntar do outro amigo, se ele tinha chegado antes dele, né, como é que ele estava. E ninguém sabia de nada. Ninguém conhecia essa pessoa, ninguém viu, não tinha nenhum forasteiro que tinha chegado por aqueles momentos anteriores. Então ele pediu para as pessoas procurarem, porque era amigo dele, né? Cadê meu amigo? As pessoas acharam e tal, procuraram e encontraram. Ele tinha morrido no meio do caminho. Ele não resistiu ao frio. Infelizmente, ele não conseguiu nem chegar na cidade. O amigo que ajudou a criança, ele ficou com ela abraçado no colo. O calor da criança ajudou ele a se salvar. Ele conseguiu chegar ao final da estrada porque ele tinha ajudado aquela criança. Os dois corpos que estavam ali juntinhos, eles se esquentaram e conseguiram chegar no final da estrada. Nós, meus amigos, não vivemos sozinhos nesse mundo. Não é à toa que a gente está no meio de uma sociedade, de uma comunidade, que temos sempre pessoas à nossa volta. Elas estão aí para a gente aprender a ser humilde, a pedir ajuda e ajudar. Como eu disse antes, o bem comum precisa estar acima do bem individual. O próprio Evangelho nos diz isso. Voltando de novo, lá no capítulo 20, que é um capítulo que a gente tem que ler e reler milhões de vezes para conseguir entender, porque cada frase é um detalhe enorme que a gente precisa entender. Lá no capítulo 20, tem dois momentos que ele fala sobre isso. No item 3, ele fala o seguinte, que os trabalhos humanos, eles são coletivos. E aí depois, mais na frente, ele fala que a gente precisa, para realmente terminar e concluir a obra que a gente está exercitando agora, a gente precisa trabalhar junto e unir os nossos esforços. O Evangelho nos diz isso, para que aí sim a gente consiga, ao chegar ao final, que a obra esteja pronta. Juntos nós vamos conseguir, sozinhos não. Emmanuel até nos coloca isso, né? Sozinhos nós somos apenas solidão. Mas juntos a gente consegue se apoiar, porque um vai ajudando no defeito do outro, né? Aí eu não sei tal coisa, mas o outro sabe, um apoia o outro e a gente vai conseguindo que a obra seja concluída. Então, meus irmãos, nós precisamos despertar, lapidar as nossas arestas, transformar o nosso coração para que a gente consiga viver melhor na Terra. Nessa Terra que está em processo de transformação também. Imagina a gente se transformando, a humanidade se transformando, o planeta se regenerando. E é assim que o planeta vai se regenerar, com a transformação da humanidade. Quando a grande maioria das pessoas tiver realmente despertado, então a Terra vai se regenerar. Estamos nesse processo. E que consigamos aproveitar esse momento em que precisamos parar várias outras atividades, né, por causa dessa pandemia mundial, para começar a pensar o que eu posso mudar na minha vida, o que eu posso transformar na minha vida para ajudar no meu despertar, na minha iluminação interior. De que forma eu posso, por exemplo, melhorar o gasto do meu tempo, melhorar a forma como eu uso o tempo na minha vida, de que forma eu posso estar mais próximo das pessoas que eu amo sem precisar pensar nos últimos dias da minha vida, de que forma eu posso
pensar não só nas pessoas que eu amo, mas nas pessoas que estão necessitando de mim lá fora. O amor ao próximo, ele não pode ser apenas da família. Não é só quem está aqui do meu lado. O próximo, mais próximo, é o que mais precisa da gente. A família precisa, com certeza, e a gente não pode abandonar a nossa família só pensando nos outros, em ajudar os outros. A gente precisa cuidar da nossa família, sim. É nossa responsabilidade, inclusive. Mas eu também preciso pensar nos outros. De que forma eu estou conseguindo ajudar? E existem, mesmo com essa pandemia, mesmo com o isolamento que a gente está vivendo hoje em dia, existem várias formas de ajudar. Mesmo para quem está passando por dificuldade, eu posso ajudar não só financeiramente, mas de outras formas. Até quando eu ligo para alguém e escuta como é que você está. Né? Eu sei que você está aí sozinho, vamos conversar um pouquinho, né? Os idosos, como eles precisam de um carinho, de um contato, mesmo que seja à distância, pelo vídeo do celular, né? E tem muitas formas da gente ajudar. A caridade não só financeira, mas caridade moral, a caridade espiritual, tudo isso eu posso fazer dentro da minha casa, de dentro da minha casa. Só de eu cumprir o que precisa para pensar no bem coletivo, também estou ajudando. Né? Então, o essencial é isso, é a gente prestar atenção que só conhecer a doutrina espírita não basta. É preciso que ela se integre na nossa vida. Só conhecer o Evangelho de Jesus não nos transforma. É preciso que eu aceite o convite do Mestre, de coração aberto, para que eu possa realmente me transformar internamente. E é isso que eu desejo a todos vocês, que vocês consigam aproveitar cada minuto da vida de vocês. Lembrando que a gente precisa realmente respeitar os nossos limites. Tem hora que a gente dá conta, tem hora que não dá. E se eu não estou dando agora, não preocupa, a gente tem tempo. O Jesus, ele sempre nos dá uma nova chance. No Evangelho mesmo, ele coloca que se você não conseguiu trabalhar na minha vinha, então recomece. Eu vou te dar uma oportunidade para você recomeçar e aprender novamente a trabalhar na minha vinha. Se você não está mais conseguindo, é preciso reaprender, é preciso recomeçar. Deus sempre nos dá uma nova chance. Então, se a gente não está conseguindo, vamos nos abrir para aprender com os outros. E se for necessário, a gente recomeça, não tem problema. Tenhamos paciência conosco mesmo também. E nos dar esse tempo, né, para a gente despertar. Mas lembrando que já é hora. A transformação da Terra já está em processo de acontecer. E a nossa transformação? O que eu espero, então, é que Jesus nos fortaleça, para que a gente consiga se despertar e nos transformar. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.